Eu converso com Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, você estava falando das emoções, dos registros e que vai havendo um desgaste, né? Conta um pouquinho, qual é a relação de emoção com terapia ortomolecular? Na verdade, eu falo que assim, as emoções, do mesmo jeito que eu penso na comida e salivo minha boca, elas acabam me gerando sintomas. E muitas vezes elas criam um registro na memória das células. Aí se você falar, quem chegou primeiro? O ovo ou a galinha? É mais ou menos por aí. Será que a minha química também está me prejudicando no sintoma ou será que o sintoma está me gerando um problema químico? Mas acontece as duas coisas, não acontece? Não dá para separar, tem que ser junto. Porque, por exemplo, eu tenho que equilibrar, através da avaliação, eu tenho que descobrir a personalidade, o grupo emocional, emoções são várias. O que é um baixo nível emocional, uma depressão? Pode ser uma angústia, uma tristeza, uma melancolia, um desânimo, medos, insegurança, qualquer coisa que esteja abaixo de um nível. Sim. E não importa se é grande ou pequeno, porque buracões e buraquinhos não deixa de ser um buraco. Lógico. A partir do momento que tudo é normal, eu vivo todas as situações, todo mundo tem um pouco disso, só que se começa a gerar uma sequência, mais assim, começa a ficar mais vezes do que o normal, a pessoa começa a sentir medos de uma forma de um mais padrão, intensa. de uma forma mais intensa, ou então começa a incomodar a minha vida, aí já é caso de parar para pensar. E isso mostra na avaliação. Isso mostra na avaliação. Eu vou chegar à conclusão, eu vou contar para a pessoa porque eu vou tratá-la, tá? Tem que bater. E é como eu falo, ele tem que funcionar como um processo de limpeza, é um antivírus de um computador. Então, emoções, eu falo, todo mundo tem, todo mundo vive, tem que descobrir a personalidade de cada um para ver em que grupo, aquela emoção em que grupo. Eu posso ter um monte de pessoas com medos, mas quem é você? Então eu tenho que descobrir que, de repente, o João é uma pessoa agitada, ansioso, o outro é uma pessoa apático. E aí, apático. dependendo da personalidade, vai ser dado um ou outro elemento. Às vezes o elemento do medo pode ser o mesmo, só que ele vai entrar associado com outro daquela personalidade individualizada. E ver qual é o físico que está correspondendo. Eu sei que você foi para a ortomolecular porque você teve pânico e depressão, né? Eu falo que eu fui da água benta, tarja preta, né? Esse ficou o meu slogan. Eu mudei minha vida inteira. Eu morri e nasci de novo. Eu era advogado da Ernst Young, já de uma família de um pai advogado, de uma irmã que hoje é desembargadora. Na época ela era a juíza mais nova do estado. E eu resolvi fazer direito porque eu fui na posse do tribunal dela. E fiz estágios. E quando eu cheguei no 4º ano de faculdade, entrei numa multinacional, cheguei a ser supervisor da área de CMS. O que eu estou fazendo aqui? Me fala. Eu estou aqui porque eu morri e nasci de novo. Eu passei por situações e tomei substâncias fortes. Eu tomei Lexotan, Lorax, Rivotril, Anafranil. Acho bom, adoro. Eu acho que toda a área da saúde é boa. A melhor do mundo é a que serve para o paciente. Lógico, lógico. Só que eu estava há anos e não conseguia realmente sair. Eu até melhorava o quadro, mas daqui a pouco voltava. Nesse desespero de chegar a falar que não aguentava mais viver desse jeito, não iria me matar, mas eu não aguentava mais viver daquela forma. Porque eu larguei cara no meio da Radial Leste, passei mal no shopping center, atravessei um barranco da estrada lá, porque caiu, justo no dia que eu estava voltando de Águas de Lindóia, caiu uma árvore na estrada, porque ela já estava prestes a cair, e foi a prefeitura lá da região lá e derrubou aquela árvore. Eu estava na estrada naquele momento. Até esperar o trator tirar, eu comecei a achar que eu ia morrer. Então eu passei por um barranco de uma estrada para outra e voltei para Águas de Lindóia, porque eu não aguentava esperar. E era assim... Não era É uma ansiedade muito grande. É uma coisa tão fora do normal que é só quem já viveu para saber o que é isso. Porque acaba manifestando sintoma e às vezes não aparece no lado físico. Com certeza. Eu fiz tomografias computadorizadas, com contraste, Holter 24 horas, eletrocardiograma, eletroencefalograma, não tinha nada. Só que eu sentia tudo. E no começo a família se assusta, porque ela fala assim, pô, você está me assustando, vamos procurar tudo. Só que passa alguns anos... A família não aguenta mais. Ela fala, isso é frescura, seja forte, é coisa da sua cabeça. Mas não é. Não é nessa procura toda, eu acabei conhecendo a ortomolecular. Inclusive, eu fui estudá-la através de extensões no Brasil, mas fui para na França também, com 4 anos de dois de bioquímica. Fui para a China e Bélgica, que na verdade eu conheci 3 países por causa da minha doença, mas depois que eu fui curado. Quando eu voltei, eu fui dar aula na escola do Dr. Vu, que inclusive introduziu a acupuntura no Hospital das Clínicas. Olha que legal. Então eu acabei associando conhecimentos também, tanto da ortomolecular, como a medicina tradicional chinesa, como fitoterápicos. Eu gosto muito de florais. Eu falo que depende, cada caso é um caso.
A criança estava comentando, nós conversamos fora dos bastidores, Sim. da ansiedade, às vezes a pessoa começa a comer, ela vai procurar mais doces, Sim. Existe uma pesquisa do Joel Aleixo, que é do laboratório Laborcive, lá de São Paulo, que inclusive eles têm farmácia já em Milão, na Itália, que ele fala assim que quando nós desejamos combater o amargor da vida, a compulsão por doces e alimentos aumentam. Então, quando nós não estamos conseguindo encontrar aquela doçura no mundo, você vai lá e esbalda no chocolate. Mas, na verdade, isso é meio... É uma substância química também, mexe com a serotonina, não é? Você sabe que a água com açúcar ela tem comprovação científica, né? Não é, água com açúcar não é água com açúcar, ela tem uma comprovação científica que, inclusive, ajuda na serotonina e dá um bem-estar. Mas o que nós queremos mesmo é, através dessa parte química, fazer como se fosse uma limpeza nessa sua piscina. E você é 70% de água. Só que ao mesmo tempo que a gente vai montar uma estrutura individualizada, com todos os elementos. O legal da avaliação é que eu não vou perguntar para o paciente, ó, o que te trouxe aqui? Às vezes ele vem com a lista, tá? Eu falo, segura ela um pouco aí, não me conta não, senão estraga a surpresa. É verdade. Aí eu falo, segura ela um pouco, vamos deixar ela aqui de lado, a lista escrita dos sintomas. Aí eu vou começar a contar para a pessoa o porquê que eu vou tratá-la, baseado numa estrutura química que foi montada. E aquela estrutura, ela me conta essa história. E a gente acaba virando viciado no jogo. A gente tem que descobrir quem está na sua frente. E quando eu começar a contar, vai bater. Eu até brinco, se não bater, não faça o tratamento. Mas normalmente bate. Aí a pessoa vai ficar feliz no primeiro dia. Que ela fala, caramba, ele não me conhece e ele me contou o que eu ia falar para ele. Então já cria um entusiasmo. E tudo isso através do questionário que a pessoa responde, que você vai fazendo a sua avaliação. É que esse questionário parece ser muito simples, mas para mim fazer ele virar um programa de computação, por exemplo, eu demorei 1 ano e meio, tá? Porque cada pergunta, ela tem uma história de sintomas, de pessoas, de exames laboratoriais que foram utilizados. Resumiu-se numa pergunta. Só que são várias questões sintomáticas que nós vamos somar e a matemática, ela vai falar, ó, isso aqui pediu muito, eu vou te dar. Isso aqui pediu pouco, não vou te dar. Ah, isso aqui pediu bastante. Então a gente monta uma estrutura e essa estrutura conta quem é você. Bom, vamos falar já já um pouco mais. Obrigado.